Olá, seja muito bem-vindo à série Como Estudar Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu vou dizer para você exatamente quais são os 5 assuntos que você não pode deixar de estudar se você for fazer uma prova de concurso público. Esses assuntos aqui são essenciais, ou seja, você não pode deixá-los para a última hora. Pelo contrário, você deve dominar tudo que eu vou mostrar aqui para você, ok? Porque com certeza você vai ter muito mais facilidade na hora de resolver algumas questões de português para concursos. E o primeiro assunto está aí para você: tipos de sujeito. Exatamente isso, você precisa saber quais são os tipos de sujeito. Não sei se você lembra, mas existe o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito indeterminado, o sujeito oculto e também a oração sem sujeito. Nós temos aulas sobre esses assuntos aqui no canal. Se você não sabe isso, é fundamental que você assista às aulas aqui do canal. Então, existem esses tipos de sujeito, só que você não tem que saber somente os tipos de sujeito. Pelo contrário, você precisa saber também, e isso muito bem, sem qualquer tipo de dúvida, como identificar o sujeito. Então, deixe-me colocar aqui: identificação. Essa parte aqui é a mais importante. E por que você deve dominar a identificação do sujeito? Porque isso vai te ajudar a não errar o próximo item que eu vou te mostrar. Que item é esse? A concordância verbal. Esses dois assuntos aqui estão diretamente entrelaçados, interligados. E a concordância verbal também é um assunto que cai muito frequentemente em qualquer prova de concurso, de qualquer banca organizadora. Não importa se você for fazer prova para nível médio ou nível superior, concordância verbal é um assunto que tem uma grande chance de cair na sua prova. E basicamente aqui o que a banca vai cobrar é a relação, ou seja, a concordância, como o nome já está dizendo, entre o sujeito e o verbo. Então, se você não souber os tipos de sujeito e também não souber identificar esses tipos, fica muito difícil de você conseguir perceber se há correção ou não entre a relação entre sujeito e verbo. Aí você pode estar se perguntando: mas professor, eu não devo estudar a concordância nominal? Sim, você deve estudar a concordância nominal, mas se eu fosse você, eu estudaria primeiro a concordância verbal. E por que isso? Porque em geral, na maioria das provas, nós temos mais questões de concordância verbal do que propriamente de concordância nominal. Então, em ordem de prioridade, estude primeiro concordância verbal e depois, se houver tempo, a concordância nominal, ok? Lembrando o seguinte, que esses aqui são os assuntos que você não pode deixar de estudar. Não significa que você só deva estudar esses assuntos, não. Existem vários outros que também são importantes, mas esses 5 são aqueles que você não pode de jeito nenhum deixar de estudar, ok? Então, até aqui falamos de tipos de sujeito mais identificação, essa parte é extremamente importante, e também falamos de concordância verbal. Qual é o terceiro assunto que você não pode deixar de estudar? Regência. Somente lembrando que a regência ela é dividida ou classificada em regência verbal e regência nominal. Ok? Então nós temos esses dois tipos de regência. E o que eu sugiro que você faça? Neste caso aqui, neste tópico 3, é fundamental que você estude tanto a regência verbal quanto a nominal. E o que é basicamente a regência verbal e nominal? É a relação que vai existir entre um verbo ou um nome e o que? Os seus complementos. E essa relação pode ou não pedir algo que é fundamental, que as bancas têm cobrado ao longo dos anos, que é a
preposição. Muitas bancas vão cobrar o valor semântico dessas preposições de acordo com a regência verbal, por exemplo. Elas também podem pedir se aquela preposição está empregada de forma correta ou não em relação à regência. Então, esse tópico aqui também está entrelaçado de alguma forma com a parte de regência. Então, regência é um assunto que você não pode, de forma alguma, deixar de estudar. E somente lembrando que não importa a banca organizadora. Eu vou fazer a prova da banca aqui da minha cidade. Será que regência cai? Muito provavelmente vai cair, porque esse é um tópico que traz uma certa dificuldade e ele também está entrelaçado, além de preposição, com o quarto tópico, que é um dos assuntos também bastante cobrados em provas de concurso, que é a crase, ou seja, o acento grave indicativo de crase. Eu sugiro fortemente que você dê atenção a esse tópico. Crase não é um assunto extremamente difícil, mas é lógico que você deve seguir essa estrutura que eu estou mostrando aqui para você. Não adianta você estudar crase sem antes ter estudado regência verbal e nominal. Isso vai te ajudar muito. Estudar primeiro a regência para depois estudar a crase, porque são dois assuntos que estão extremamente interligados. E a crase, você já sabe, você vai estudar as regras básicas de crase, mas também os casos proibitivos e os casos facultativos. As bancas têm explorado bastante esse assunto já há muito tempo nas provas de concurso público, ok? Então, o quarto assunto que você não deve deixar de estudar é o acento grave indicativo de crase. Inclusive, nós temos várias questões sobre crase aqui no canal, já dei várias aulas também. Se você não sabe, não domina muito bem a crase, eu sugiro que você assista a esses vídeos, ok? E o quinto e último assunto, e não menos importante, são as orações subordinadas. Ah, professora, então significa que eu não preciso estudar as orações coordenadas? Sim, você até precisa, mas em ordem de prioridade eu sugiro que você comece pelas orações subordinadas. Ah, mas por quê? Simplesmente porque elas caem mais em provas de concurso. Ah, mas e por que elas caem mais? Porque elas trazem mais dificuldade do que as orações coordenadas, ok? E em relação às orações subordinadas, não tem jeito, você vai precisar estudar as subordinadas substantivas, lembrando que nessa parte aqui das substantivas, isso aqui também está interligado com o tópico número 1. Tipos de sujeito. Tem uma oração específica que é chamada subjetiva. Então, se você não consegue identificar os tipos de sujeito, é provável que você tenha certa dificuldade em identificar a oração subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Então, lembrando que as orações subordinadas você deve estudar as subordinadas substantivas, também você deve estudar as adjetivas. Essas aqui são muito exploradas pelo CESP, pela Fundação Carlos Chagas. As bancas podem explorar o valor semântico dessas orações subordinadas adjetivas, então é fundamental que você domine essas orações, o conceito, a identificação dessas orações. E, por fim, nós temos o terceiro tipo aqui, que são as orações subordinadas adverbiais. Essas aqui também são muito importantes porque a banca vai explorar muito provavelmente o valor semântico 2 conectivos nessas orações adverbiais, aqueles valores que você sabe muito bem que aparecem nas provas, valor semântico de concessão, condição, causa, finalidade, enfim, são vários tipos de oração e eu sugiro fortemente que você dê uma atenção especial às orações subordinadas adverbiais. Essas aqui
tem aparecido muitíssimo em várias provas de concurso público. Então, esses foram os 5 assuntos que você não pode deixar de estudar. Somente repetindo não significa que você só precisa estudar esses 5 assuntos. Não, existem outros, mas esses aqui são fundamentais. Eles vão compor a base dos seus estudos, ok? Se você gostou desse vídeo, o que você tem que fazer agora? Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e depois disso você vai ativar o sininho para você receber todas as notificações dos nossos vídeos, dos vídeos novos, e também não se esqueça de deixar o seu like. Seu like é extremamente importante para eu saber que você gostou desse conteúdo, que de alguma forma ele te ajudou. E o principal, o que você tem que fazer agora? Colocar isso aqui em prática. Não adianta simplesmente assistir ao vídeo e deixar essa lista para depois. Não, comece a estudar os tipos de sujeito. É bem simples, bem prático. Assista a aula de sujeito simples, de sujeito oculto, de sujeito composto, indeterminado, enfim, começa a estudar passo a passo os tipos de sujeito e depois você vai passando para os próximos tópicos, de preferência nessa ordem aqui que eu coloquei para você. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!